Imagine uma mulher brasileira, comum, trabalhando em um consulado em plena ascensão do horror nazista na Europa. Uma mulher que, sozinha, sem armas, mas munida de coragem inabalável, desafiou o regime de Hitler e reescreveu o destino de centenas de pessoas condenadas. Ela não é apenas a esposa do grande escritor Guimarães Rosa, ela é a Anjo de Hamburgo, uma heroína esquecida que arriscou tudo, inclusive a própria vida, para conceder vistos e passaportes a judeus e outros perseguidos, permitindo-lhes fugir para o Brasil. Você está prestes a descobrir a história completa, chocante e inspiradora de Aracide Carvalho, a brasileira que nos enche de orgulho e que merece ser lembrada como uma das maiores salvadoras da Segunda Guerra Mundial. Fique até o final, pois o elemento surpresa final vai revelar como sua audácia conecta a um dos mais importantes monumentos de memória da humanidade. A trama de Aracide Carvalho, meus amigos, é mais densa e emocionante que qualquer ficção. Enquanto o mundo assistia, paralisado, ao avanço do ódio e da perseguição, esta mulher extraordinária arquitetou um sistema engenhoso e perigosíssimo para contornar as ordens de Berlim que proibiam a emissão de vistos para judeus. Ela usava códigos secretos, carimbos alterados e uma descrição quase sobre-humana para esconder sua atividade humanitária, operando debaixo do nariz da Gestapo. Seus colegas, muitos deles intimidados pelo poder nazista, sequer desconfiavam da dimensão do seu heroísmo silencioso. No entanto, ela não estava sozinha em seu coração. Seu futuro marido, João Guimarães Rosa, então vice-cônsul, foi um aliado fundamental. Mais adiante no vídeo, você descobrirá o ato de extrema coragem de Araci que a fez ser reconhecida, décadas depois, como uma das poucas não-judias a receber a mais alta honraria de Israel por salvar vidas durante o Holocausto. Essa revelação surpreendente é o ponto-chave da nossa história e está logo após o clímax. Agora, para continuarmos a trazer histórias épicas e inspiradoras como a de Araci, por favor, clique no botão de inscrição e ative o sino. Seu apoio é vital para que possamos iluminar as vidas e os feitos de heróis brasileiros que moldaram a nossa história e a história do mundo. A história de Araci começa em 1938, um ano que marcou a intensificação da perseguição aos judeus com a infame Noite dos Cristais, o Kristallnacht. Araci havia se mudado para Hamburgo em 1935, após um casamento que terminou, e lá se tornou a única funcionária mulher no setor de vistos e passaportes do consulado brasileiro. Ela era uma mãe solteira, independente e, acima de tudo, dona de uma fibra moral inquebrantável. A situação dos judeus na Alemanha era desesperadora. A única saída era a imigração, mas a maioria dos países, inclusive o Brasil, impunha restrições rigorosas, movidas por um crescente antissemitismo e pressões políticas de Berlim. Os consulados se tornaram o último farol de esperança. Araci, vendo o desespero nos olhos daqueles que imploravam por um papel que significava a diferença entre a vida e a morte, simplesmente não conseguiu ficar inerte. Ela sabia que estava quebrando regras e enfrentando a fúria do regime nazista. A qualquer momento, um erro, um deslize, uma denúncia, poderia significar sua prisão, tortura e até mesmo a morte. Ela não podia contar a ninguém, exceto a uma ou duas pessoas de absoluta confiança, e precisava agir com a precisão de um cirurgião. O risco era imenso, mas a sua compaixão era maior. O palco estava montado para o ato de heroísmo mais ousado de uma brasileira em terras estrangeiras durante a guerra. A estratégia de Araci era de uma simplicidade genial, mas de uma execução perigosa. As restrições brasileiras exigiam que os judeus, na emissão de vistos de trânsito ou permanentes, tivessem um documento carimbado com a letra J de judeu, o que praticamente inviabilizava a permissão. Araci, no entanto, começou a ignorar essa exigência. Ela simplesmente não colocava a letra J nos documentos. Em uma época onde a burocracia era a ferramenta do extermínio, ignorar uma regra administrativa se tornou um ato de revolução e salvação. Além disso, ela escondia passaportes e vistos prontos em sua casa, levando-os em sua bolsa a pé ou de bonde, para não chamar a atenção da Gestapo, que monitorava o consulado. Era uma rotina de tensão constante, de encontros secretos e de dissimulação impecável. Seu cúmplice mais importante nessa jornada era João Guimarães Rosa, o vice-cônsul que chegaria a ser um dos maiores escritores da língua portuguesa. Ele não apenas sabia do que Araci estava fazendo, mas a apoiava, protegendo-a e auxiliando-a na emissão de vistos, ignorando também as instruções de seus superiores. A união deles era forjada não apenas pelo amor, mas por um propósito moral que transcendia a própria vida. Eles eram uma dupla improvável de diplomatas e espiões salvadores. O destino de centenas de famílias dependia da coragem e da sincronia desse casal. E a próxima parte do nosso roteiro nos levará ao ápice desse drama. A situação em Hamburgo se deteriorava a cada dia. O terror se espalhava, e a máquina de extermínio nazista ganhava velocidade.
Aracy e Guimarães Rosa trabalhavam contra o relógio e contra a própria morte. Eles não estavam apenas distribuindo papéis, estavam distribuindo a vida, a liberdade e o futuro. O ato mais audacioso de Aracy aconteceu quando o cerco nazista se fechou de vez. Com a iminência da guerra e a suspensão das rotas de fuga, ela precisou agir rapidamente para salvar um último grupo de judeus que estavam em perigo iminente. Ela se moveu com a precisão de um raio. Dizem os relatos que ela chegou a sair do consulado e foi até a estação de trem, correndo o risco de ser flagrada em flagrante, para entregar pessoalmente os vistos e passaportes a famílias que estavam prestes a embarcar, antes que a Gestapo pudesse interceptá-las. Em um ato de desespero e heroísmo, ela garantiu que esses documentos vitais chegassem às mãos certas. A ansiedade dos espectadores que acompanhavam o drama era palpável. A cada carimbo, a cada assinatura, uma vida era salva. Imagine o tremor em suas mãos, o pulsar acelerado do seu coração enquanto ela olhava nos olhos de cada um daqueles refugiados, sabendo que ela era o último elo entre eles e a esperança. A tensão era insuportável. Mas o resultado dessa ação audaciosa é a prova de que o bem sempre encontra um caminho, mesmo no meio do mais profundo abismo. Você está pronto para saber o que aconteceu com Aracy e as centenas de pessoas que ela salvou? A resposta, e a surpresa prometida, estão apenas um instante. O ato final de coragem de Aracy não terminou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Sua discrição e humildade fizeram com que seu heroísmo fosse quase esquecido pela história oficial brasileira por décadas. Ela e Guimarães Rosa se casaram e viveram uma vida discreta, o grande escritor concentrado em sua obra, e Aracy em sua discrição. No entanto, as centenas de vidas que ela salvou jamais a esqueceram. E é aqui que entra o elemento surpresa que prometemos no início do vídeo, o reconhecimento que conecta Aracy de Carvalho a um dos mais importantes memoriais da história mundial. Em 1982, Aracy foi homenageada pelo Yad Vashem, o Memorial do Holocausto em Jerusalém, com o título de Justa entre as Nações. Este é o mais alto título que o Estado de Israel confere a não-judeus que arriscaram suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto. Aracy de Carvalho foi a única mulher brasileira, e uma das poucas diplomatas, a receber tal honraria. Seu nome está gravado no Jardim dos Justos entre as Nações em Jerusalém, uma árvore plantada em sua homenagem, um símbolo de que a humanidade, a despeito de todo o mal, sempre floresce. A promessa foi cumprida. A audácia de Aracy a colocou para sempre no panteão dos maiores heróis humanitários, lado a lado com figuras lendárias como Oskar Schindler e Raoul Wallenberg. Ela não precisou de um exército, bastou o seu coração. A história de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa nos oferece uma moral profunda e inegável. O verdadeiro heroísmo não se manifesta apenas nos campos de batalha, mas, muitas vezes, nos corredores silenciosos da burocracia, onde a caneta é mais poderosa que a espada. Aracy nos ensina que, mesmo diante do mal avassalador, a escolha de ser humano é sempre possível. Ela nos mostra que a compaixão e a coragem, quando unidas, podem alterar o curso da história e salvar a própria essência da humanidade. Você se sente realizado por ter conhecido a história dessa brasileira gigante? Você deve se sentir. Você acaba de honrar a memória de uma heroína que lutou em nome de todos nós. A moral da história de Aracy é que a indiferença é a maior aliada do mal, e que um único indivíduo, movido pela ética e pelo amor ao próximo, tem o poder de acender uma luz na mais profunda escuridão. O nome de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa deve ser sussurrado com orgulho em todos os lares brasileiros.